que vale mais a pena, alugar um imóvel ou comprá-lo financiado aqui no Brasil, um país de juros estruturalmente altos? A resposta é depende. Vai variar de acordo com o seu caso, objetivos, taxa de juros, uma variável muito importante. E para que você possa tomar melhor essa decisão, eu vou deixar uma planilha que você pode baixar aqui nesse vídeo. Só que antes, logicamente, eu vou te explicar o que é o financiamento e mostrar o uso dessa planilha. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico e também do Viver de Renda, o treinamento mais longevo hoje em atividade, até onde eu sei, que tem como objetivo pegar a pessoa física e transformá-la realmente numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países. Agora, entrando nos dados do financiamento, é bastante comum aqui no Brasil que o pessoal faça um financiamento para adquirir a sua casa. A gente tem até frases sobre isso, né? Quem casa quer casa, crenças também que na verdade a gente vai ver aqui que estão erradas, de quem compra terra não erra, e não é bem assim, sobretudo quando você coloca a questão da inflação no meio. Mas pegando aqui uma estatística que foi feita pela Brain Inteligência Estratégica para a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, eles viram que 83% das pessoas que compram imóvel com financiamento aqui no Brasil utilizam para fins de moradia, o que vai diretamente de encontro com o tema desse vídeo, porque você pode morar de aluguel ou você pode comprar esse imóvel, mas geralmente o pessoal compra através de financiamento. E o que eles viram na pesquisa é que principalmente o pessoal de renda mais baixa costuma fazer uso do financiamento para moradia. Conforme a renda vai subindo, como vocês podem ver aqui no gráfico, veja que a faixa de renda mais alta, acima de 29 mil, aí já vai mudando a finalidade, é menos moradia e mais investimento para locação ou investimento para venda do imóvel. E essa mesma pesquisa também apresentou mais dados, mostrando, por exemplo, que o brasileiro considera inviável um financiamento onde a taxa de juros passa de 10% mais TR. Essa foi a opinião de 76,5% dos participantes. Se essa taxa fosse de 11%, 88,4% consideram que não daria para fazer o financiamento, não caberia no bolso. O que é interessante, porque pegando dados médios hoje de taxa de juros retirados lá do site do Quinto Andar, a gente está com uma taxa de financiamento de mais ou menos 11% na média. E, no entanto, apesar desses quase 90% de participantes falando que por 11% não daria para financiar, se a gente pega o ano de 2023 fechado, nós tivemos uma alta de 4% no financiamento imobiliário aqui no Brasil, chegando ao valor total de 251 bilhões de reais. E o ponto é que grande parte dos brasileiros financia uma casa automaticamente, porque ele viu a família fazendo isso ao longo do tempo e nem considera outras alternativas. Até por conta de frases que pululam por aí do tipo, alugar é perder dinheiro. Porque no aluguel você dá o dinheiro para alguém, no financiamento pelo menos você está pagando alguma coisa que é sua. E antes de entrar na parte da planilha, vamos pensar direito sobre isso. Primeiro analisando de um ponto de vista que eu não vejo ninguém comentar, que é o caso do financiamento para os bancos. Veja como o financiamento para o banco é um ótimo negócio. O banco ele poderia pegar o dinheiro dele e comprar uma casa. Mas ao invés disso, ele te empresta o dinheiro para que você compre essa casa para o banco, ela é do banco até você acabar de pagar o financiamento, e ao longo do tempo você vai pagar o valor de 2,5 casas para o banco. Sendo que, se durante o caminho você falhar, o banco pode simplesmente tirar dessa casa que você pensava que era sua, mas é do banco, será assim até você terminar de pagar, e pode vender a casa da maneira que ele quiser. Geralmente são tantos imóveis que ele vende em leilões, oferecendo imóvel geralmente para aquele preço que é metade do valor de mercado, para tentar vender rápido. Então veja que para o banco não é um mau negócio. E aí muitos podem pensar, poxa, se para o banco não é um mau negócio, para a pessoa física deve ser ruim então. E aí novamente, depende. Primeiro pegando alguns dados gerais antes de entrar numa simulação mais específica usando a planilha. Se você pega o custo de uma pessoa ao alugar um imóvel, ele gira em torno de 5% do valor do imóvel no ano. Já se você pega um financiamento, jogando a taxa média que a gente tem hoje um pouquinho para baixo, para facilitar a conta, uma pessoa vai pagar 10% ao ano do valor do imóvel. Tudo bem que aqui eu estou pegando uma fotografia e não um filme, porque esses 5% vão ser reajustados por algum índice inflacionário. Se você não muda aquele que geralmente vem automaticamente no contrato, o IGPM, então vai crescer 5% mais IGPM. Eu morei de aluguel durante boa parte da minha vida, comprei meu imóvel só em 2021, e eu sempre tentava mudar esse reajuste para IPCA. Porque lógico que você não tem um comportamento linear, um é sempre maior do que o outro, mas se você pega historicamente, o IGPM é maior do que o IPCA. E geralmente o pessoal que estava alugando imóvel para mim não via problema nisso. Mas, considerando que é o IGPM. Já no financiamento, você deve ter algum tipo de correçãozinha pela TR, que costuma ficar muito mais baixa do que o IPCA, então é esse filme. Mas veja que analisando principalmente essa fotografia inicial, quando que a pessoa vai ganhar dinheiro ao financiar um imóvel? Se ela está pagando 10%, por exemplo, contra 5% que ela gastaria com aluguel. Lembrando que ela está usando o imóvel para moradia, como a maior parte dos brasileiros
brasileiros fazem. Ela vai ganhar caso esse gap de 5% seja fechado com a valorização do imóvel. E aí, para muita gente, isso é quase que automático, é dado. E de fato, há várias cidades onde o imóvel vai valorizar muito mais do que essa diferença. Você tem cidades onde imóveis chegam a dobrar de preço no espaço de um ano, principalmente dependendo da localização do imóvel. Cito sempre o exemplo de Balneário Camboriú, onde o metro quadrado de alguns imóveis está passando de R$100 mil. Aqueles naquele trecho de praia mais estreito, né? Realmente estão muito caros. Em São Paulo, você tem uma valorização que geralmente é boa. Porém, se a gente pega dados gerais do Brasil, o retrato é bem diferente. Como você pode ver aqui nesse gráfico, com dados retirados do índice FIPZAP de valorização imobiliária no Brasil, veja que até 2014 você teve uma valorização muito boa, realmente 20%, 13%, 13,7%. Depois disso, a gente começou a ter uma valorização imobiliária muito mais contida, que no geral ficou bem abaixo da inflação do período. Pegando até um ano que é destaque, depois de 2014, 2021, 5,3% de valorização. Vocês lembram qual foi a inflação em 2021? Ela foi acima de 10%. Para ser exato, foi de 10,06%. E o interessante é que sempre que eu mostro uma estatística dessa, vem algum corretor imobiliário falar: você está enviesado, só que esse é o dado do Brasil. Na sua cidade pode ser diferente. E tomara que seja. Eu espero que você faça um ótimo negócio ao comprar o seu imóvel. Mas vamos lembrar do seguinte: se você tem cidades, porque realmente você tem cidades assim, onde o preço do metro quadrado dobra, em outras sobe 20% ao ano, e na média do Brasil você tem um ganho tão pequeno depois de 2015, com certeza você tem cidades trazendo essa média para baixo. O que mostra que, em certos locais, o preço do metro quadrado cai de preço. De modo que aquela frase, quem compra terra não erra, não é verdadeira. Depende de onde você está comprando essa terra. Citando um exemplo, que vale dizer, eu não gostaria que fosse assim, mas está acontecendo agora, lá do Rio Grande do Sul. Por conta das enchentes, e certas cidades sofrendo com enchentes 3, 4 vezes no espaço de um ano, você tem um metro quadrado que vai cair de preço. E com certeza tem gente que morava de aluguel em uma casa, estava pensando em comprar, e depois mudou de ideia, vendo o que estava acontecendo. Então veja que aluguel não é automaticamente perder dinheiro. Você paga menos para poder morar em um local durante o tempo que te apetece, com menos amarras, podendo ir para outro quando você quiser. Ah, mas às vezes eu posso ser retirado do imóvel. Sim, o imóvel não é seu, você está pagando pouco pelo uso, ao invés de muito pela propriedade. Pô, Bruno, mas aí você citou o ponto onde comprar o imóvel realmente não vale a pena, mas há situações onde vale a pena, com certeza. E para entrar melhor nesse ponto, eu vou abrir a planilha colocando certos números para que a gente possa fazer uma simulação. E aí, para quem quiser acompanhar isso em casa, vou lembrar que há um link que você pode usar aqui para baixar essa planilha e colocar os dados que você quiser, dentro da sua realidade. Para tentar ficar mais próximo da realidade de boa parte das pessoas do Brasil, eu vou usar na planilha a compra de um imóvel de R$350 mil, que inclusive, pelo que eu vi, atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, é a faixa máxima para que você possa se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida e ter acesso a taxas de juros mais baixas. E esse já é um ponto importante, né? Se você consegue financiar taxas mais baixas, o financiamento muito provavelmente valerá a pena. Pô, Bruno, esse valor ele é irreal. Aqui em São Paulo não dá para comprar nada por esse preço. Então você vai e modifica a planilha e coloca o preço do metro quadrado de São Paulo, onde você vai pagar R$1 milhão por um espaço de 40 metros quadrados, dependendo de onde você pegue. De fato, isso acontece. Mas eu, aqui com a planilha já aberta, vou usar esse valor de 350 mil porque eu acho que, pensando no Brasil todo, é um valor mais crível. Então, coloquei aqui o valor do imóvel. Veja que na planilha nós temos campos amarelos e em outras cores. Eu só vou ter que mexer nos campos amarelos. E logo depois ele me pergunta, entrada. E automaticamente, a planilha já calculou uma entrada de R$70 mil, de 20% do valor do imóvel. Pode ser que você consiga dar uma entrada maior, pode ser que você não dê entrada, porque você está usando recursos do FGTS, mas eu vou colocar exatamente esse valor, de 70 mil. Com isso, o que eu vou ter que financiar são os 280 mil restantes do valor do imóvel. Por quanto eu vou financiar? Qual a minha taxa de juros ao mês? Nós temos esse campo de conversão de juros anuais para juros mensais. Vou colocar aqui uma taxa de juros anual de 11%, o que dá 0,87 ao mês. Ô Bruno, eu vou conseguir financiar por 7, por 8, por 9. Ótimo, abasteça a planilha com esse dado. Eu estou usando essa média retirada do site do Quinto Andar. Então estou colocando aqui 0,87 mensal. Prazo de financiamento. Eu vou fazer o que o brasileiro geralmente faz. O que o brasileiro quer saber na hora de financiar é se a parcela do financiamento cabe no bolso dele. E para fazer caber no bolso, ele parcela no máximo prazo possível, que atualmente é de 35 anos, 420 meses. Inclusive, é fazendo isso que muita gente consegue aquele velho argumento de falar: o financiamento ficou mais barato do que o aluguel. Dependendo do local onde você mora, se financiar no máximo prazo possível,
possível, talvez fique mais ou menos parecido mesmo, até mais baixo. Mas coloquei aqui 420 meses. E a planilha me dá os dados todos. Veja que o total de pagamento, somando os juros que eu vou pagar, mais o valor da amortização, né, os 280 mil que eu peguei emprestado, mais o juros sobre esse valor, dá um total de 792.778. Ou seja, pouco mais de 2 vezes o valor do imóvel. Inclusive aqui ao lado, a gente vê a simulação considerando a tabela SAC com amortização constante. Veja que a amortização ela é sempre a mesma, 666,67. E aqui nós temos o pagamento total, de 3.102,67 a primeira, depois o valor da parcela lá vai baixando. A amortização, como eu disse, é constante, porque os juros vão ficando menores, já que o valor total devido vai ficando menor também. Isso se prolonga durante uma vida, né? 420 meses. Mas voltando, agora como é que eu vou saber se é melhor alugar ou financiar? Vamos passar para o campo de baixo da planilha. Considerando que você tem aqueles 70 mil que você deu de entrada para investir, eu vou colocar aqui quantidade investida, 70 mil. E qual a sua capacidade de aporte por mês? E aqui eu tô pegando muito mais audiência do canal, pessoas que aportam mensalmente nos seus investimentos. Então vamos supor que você consiga aportar por mês 3 mil reais. Essa é a sua capacidade de aporte. Inclusive veja o seguinte, né? Se você consegue aportar 3 mil, a planilha já calcula automaticamente que você não consegue financiar, porque você não conseguiria pagar a primeira parcela do financiamento, de 3.102,67. Pô, mas na verdade essa capacidade poderia ser maior, né? Porque ao ir para um imóvel financiado, eu tô deixando de pagar o aluguel. Sim, e tem esse ponto do valor do aluguel. Aqui eu vou considerar o valor do aluguel como 0,5% do valor do imóvel que está sendo financiado. Então, se eu fosse morar no imóvel de mesmo padrão, eu gastaria 1.750. Então veja que eu já estou considerando capacidade de aporte. Você poderia aportar 3 mil, mas você aporta só 1.250 porque você gasta 1.750 de aluguel. E quanto que rende esse investimento? Novamente, a gente pode voltar aqui a esse conversor e considerar a taxa Selic anual, 10,5% hoje, o que me dá um rendimento mensal de 0,84. Então vou colocar que você é um investidor que somente vai seguir a taxa Selic atual. Você poderia ser muito melhor do que isso, mas vou considerar esse dado aqui conservador na simulação. Veja aqui que pela simulação, os 70 mil que você inicialmente tem para investir, mais os 1.250 reais mensais que você vai colocar todo mês, rendendo 0,84% ao mês, chegariam ao valor de R$ 7.193.923,92 após o período de 420 meses. Aqui eu estou comparando o quanto eu teria ao investir, ao morar de aluguel e investir, em comparação ao valor do imóvel. Pô, Bruno, mas qual o valor do imóvel? A gente não sabe o quanto ele vai valorizar, mas eu vou colocar aqui no reajuste do imóvel 6% ao ano, na média. Tem cidades onde isso pode ser muito maior, cidades onde isso vai ser bem menor, mas eu vou considerar mais ou menos aquilo que a gente tem de histórico de inflação no Brasil. E aí veja o seguinte, alugar ou financiar. A planilha está falando que é melhor alugar. Por quê? Porque o valor que você tem final com os seus investimentos é muito maior, esses 7,1 milhões, do que o valor do imóvel ao final do período de 35 anos. Ah, mas o imóvel pode valorizar mais. Coloca aí que vai valorizar 10% ao ano. Aí você realmente deveria ter financiado, porque o teu imóvel vai valer mais. Aqui eu não estou considerando depois a venda do imóvel, o imposto que vai incidir, etc., do que os seus investimentos. Pô, mas meus investimentos também podem render mais do que isso. Considera aí que eu vou conseguir uma taxa de IPCA mais 6%, com IPCA mais ou menos 6% ao ano. Então, coloca aí que vai ser 1%, Bruno. E aí? Novamente, nós voltamos à conclusão anterior. Vale mais a pena, então, você investir o dinheiro. Então, veja que a escolha entre alugar ou financiar vai depender diretamente daquilo que você faz com o seu dinheiro e da valorização do imóvel que você comprou. De modo que isso aqui está te lembrando de algo que todo investidor tem que pensar o tempo inteiro, que existe um custo de oportunidade no uso do dinheiro. Se você usa o dinheiro para uma coisa, como, por exemplo, pagar um financiamento, você não pode usar o mesmo dinheiro para investir no mercado acionário, para investir em fundo imobiliário, para comprar Bitcoin. Até quando eu estava mexendo aqui na planilha, eu fiz uma brincadeira. Eu falei, tá, e se em vez de 1% fosse 2% ao mês? Coisa que é impossível você obter garantido no mercado financeiro, não tem como. Mas se pega uma média de rentabilidade de longo prazo do Bitcoin, fica até maior do que isso ao ano. O valor seria de 542.297.000 e alguma coisa. Só que aqui foi só um exagero, né? Deixa eu voltar para esse 1%. Mas o ponto é que foi justamente por conta de uma simulação dessas que lá no passado eu resolvi não financiar um imóvel. Eu fiquei só investindo no mercado. E quando que eu fui comprar um imóvel? Depois que eu já tinha uma vida muito mais estabelecida, uma empresa fixada em um certo local, certas
amarras para continuar me mudando, me movimentando, a vontade da minha esposa de ter um local dela. Aí que eu fui comprar meu imóvel. E nessa hora, poderia valer a pena financiar. Sobretudo se o custo do financiamento é menor do que eu tenho de resultado na minha carteira. Se eu tenho dinheiro rendendo 12% ao ano enquanto o financiamento custa 6%, veja que não vale a pena eu pegar o dinheiro que está rendendo muito mais para pagar o imóvel à vista. É melhor financiar. E há um último campo aqui nessa tabela, que é o de financiar e investir. E aí nesse último campo, como é que vai funcionar? Ainda usando a simulação que a gente estava fazendo. Lá atrás eu tinha 70 mil para investir, que eu dei de entrada no imóvel. Então a quantidade que eu posso investir agora é zero. Não tenho mais nada para investir de bate-pronto. Só que eu tenho uma certa capacidade de aporte. Eu tinha simulado com a capacidade de aporte em torno de 3 mil reais. 3 mil reais eu não teria como investir nada porque a primeira parcela do financiamento é de 3.102,67. Então vou aumentar minha capacidade de aporte aqui. Vou falar que eu tenho 4 mil para aportar. Desse modo, a planilha já faz a conta e vê que se a parcela é de 3.102,67, então eu teria disponível para investir 897,33. Veja que eu vou ter mais disponível ao longo do tempo, né? Porque essa parcela ela vai baixando, então vai sobrando um pouco mais para aportar. Inclusive, ao longo de 35 anos, a inflação vai estar comendo solta. Esses cálculos aqui não são feitos por inflação, mas veja que no final eu estou sempre comparando valores nominais. Então não sei o poder de compra do real lá na frente. Mas ambos aqui têm esses valores nominais de modo que eu sei que um é maior do que o outro, que é o que me interessa nessa simulação. Eu quero saber onde meu capital cresceria mais. Voltando aqui ao último ponto. Então minha capacidade de aporte, 4 mil, 3 mil e pouco vai na prestação, sobra quase 900 reais para investir. Rentabilidade dos investimentos ao mês. Vou colocar o 0,84 lá da nossa Selic atual a cada mês. E aí veja o seguinte, o retorno dos investimentos nesse caso ficou em arredondando 3,5 milhões. Aí ele pega o valor do meu imóvel financiado, corrigido por aquele índice que eu coloquei de 10% aqui acima, ele puxou daqui, e fala que não valeu a pena financiar. Poxa, assim, como não valeu a pena financiar? É porque ele está comparando o somatório desses dois valores, que vai dar aí seus 12 ponto alguma coisa milhões, com investir tudo ao invés de financiar. Aqui eu estou investindo mais, porque eu tenho um custo menor do financiamento, só tenho aluguel, e no final eu tive mais retorno com os investimentos do que ao investir e financiar, porque os investimentos cresceram muito mais do que a valorização do imóvel. Só que o ponto é que aqui acima eu coloquei o retorno dos investimentos em 1%. Lá embaixo eu estou usando 0,84. Então, como o retorno ele não depende da quantia que eu estou investindo, se eu invisto 1 milhão no BOVA11 ou 100 reais no BOVA11, eu vou ter a mesma rentabilidade, ela é percentual, então eu vou colocar a mesma rentabilidade, 0,84. Aí veja que ele já mudou aqui, ó, falou que vale a pena financiar, o imóvel valorizou mais do que a minha carteira no final, e aqui ele fala que valeu a pena financiar e investir, porque no final das contas a valorização do imóvel mais o retorno do investimento deu mais do que simplesmente só o dinheiro investido, porque afinal de contas o imóvel ele subiu bastante de valor, né? Ficou muito próximo aqui da rentabilidade da carteira. Lembrando aqui ainda que esse valor do aluguel ele tende a subir ao longo do tempo, corrigido por IGPM ou IPCA, se você conseguir mudar o índice de reajuste, e o valor da parcela vai diminuindo, o que deixa essa capacidade de aporte maior. Então, novamente, quando te perguntam o que vale mais a pena, alugar ou financiar, veja que a resposta é um grande depende, e que você deve fazer a sua simulação do imóvel que você quer comprar, da entrada que você pode dar, do quanto você vai economizar de aluguel, do quanto vai ficar a parcela do seu financiamento, durante qual prazo você fez, com qual taxa de juros, comparando isso com o retorno que você terá nos investimentos, na sua carteira, para poder falar se vale a pena ou não. Essa é a resposta verdadeira. Então não dá para generalizar. Agora, de maneira geral, observe que quanto mais baixo o custo do financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, mais vale a pena financiar. E quanto mais retorno você tem com seus investimentos, menos vale a pena focar em outra coisa. Se fosse considerar retorno com Bitcoin, por exemplo, vai ficar bem complicado falar que vale a pena você pegar a parte do dinheiro que você poderia colocar nisso para financiar um imóvel. Esse era o recado do vídeo de hoje. Novamente, fica o convite para baixar a planilha e fazer sua própria simulação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.